Luiz Araújo disputado por Cruzeiro e Atlético, últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Atlético Mineiro e Cruzeiro fizeram proposta oficial ao Flamengo por Luiz Araújo na última janela de transferências. Essa informação me foi confidenciada por uma pessoa próxima ao atacante. As ofertas eram iguais, 6 milhões de euros, e a resposta do rubro-negro foi a mesma, não havia interesse em negociá-lo. Quero contar também que Cruzeiro e Atlético prometem uma nova investida para julho. A partir de 20 de julho a janela reabre por aqui e há a intenção dos dois clubes mineiros em contar com um atacante de 29 anos de idade que está bem longe de ser protagonista no Flamengo. Foram 20 partidas na temporada, só 7 como titular, 13 na condição de reserva. Desses 20 jogos, 3 gols marcados e 2 assistências. A curiosidade vem agora. Leonardo Jardim, que enquanto técnico do Cruzeiro no ano passado insistiu muito para contar com o Luiz Araújo, hoje pode utilizar o jogador, mas não o transforma em protagonista. Você que é torcedor do Cruzeiro e do Galo deve estar se perguntando, mas tem chance de um negócio acontecer? Os dois prometeram melhorar as ofertas, mas, abre aspas para minha fonte, o problema é o Flamengo liberar. Só para completar, registrar que, quando contratado do Atlanta United, Luiz Araújo custou 9 milhões de euros ao Flamengo. Hora de falar sobre Jonathan Jesus, zagueiro que virou titular absoluto desde a chegada de Arthur Jorge no Cruzeiro. Queria destacar que há a possibilidade real de venda do atleta na metade do ano. Antes de gravar esse vídeo, na manhã dessa terça-feira, conversei com o André Cury, que é representante do atleta. O André me contou que em janeiro o Zenit chegou a oferecer 11 milhões de euros, a proposta foi recusada pelo dono da SAF cruzeirense, o Pedro Lourenço. A ideia do Pedrinho é só negociá-lo por 14 milhões de euros. A gente está falando de mais ou menos 81 milhões de reais, com a lembrança de que o Cruzeiro é dono de 70% dos direitos econômicos, ou seja, ficaria com 56 milhões e 700 mil. Baita negócio para um atleta que havia sido comprado do Ceará por só 8 milhões de reais. Abre aspas para o André Cury a respeito de possíveis caminhos para o defensor. Abre aspas, ele vai ter mercado na Itália, na Espanha e na Inglaterra e estamos atrás de propostas. Só para completar, registrar que desde que chegou ao Cruzeiro, Jonathan Jesus disputou 51 partidas com 2 gols e 1 assistência. Quero começar falando sobre Luiz Araújo. Acho que foi o HG o primeiro a tratar sobre o assunto, e o HG estava informando que o Atlético tem interesse na contratação do atleta. O que eu fiz? Entrei em contato com uma pessoa do staff do Luiz Araújo, e é real o interesse do Atlético, mas também do Cruzeiro. Queria acrescentar essa informação importante para vocês, tá? Os dois fizeram proposta oficial na última janela de transferências, o Flamengo recusou, e a tendência é que Atlético e Cruzeiro retomem as tratativas para 20 de julho. Resta saber se o Flamengo vai topar liberá-lo, até porque vocês vão lembrar, enquanto técnico do Cruzeiro, o Leonardo Jardim queria muito contar com o Luiz Araújo. A curiosidade é que o Leonardo Jardim foi para o Flamengo e não deu tanto moral quanto se imaginava para o Luiz Araújo, embora o atacante tenha sido titular nos 2 últimos jogos. Vamos tentar entender se o Luiz Araújo consegue engrenar e continuar evoluindo, né? O Ronan Lima, Nicola, procede que o lateral William e o volante Wallace interessam ao América do México e o Cruzeiro sonda a situação de Brian Rodrigues. Esse clube é dirigido pelo Jardine, André Jardine, técnico brasileiro. Vou mandar mensagem para uma pessoa próxima do Jardine para ver se a gente tem alguma atualização. O Jardine que conseguiu levar alguns brasileiros para lá, né? E entre eles o Rafael Veiga. Até estava falando hoje cedo com o André Cury sobre a situação do Veiga, e ele disse que ainda não há uma definição do América do México em relação a comprar ou não o jogador. Tá? Como o empréstimo só acaba em dezembro, não há pressa para tomar essa decisão. Boa noite. Ouviu algo sobre William e Wallace lá no América? Nicola, o que você espera do Cruzeiro depois da parada da Copa em relação ao mercado da bola? Edmilson, eu acho que o Cruzeiro vai ser um dos que mais vai se reforçar para 20 de julho. E eu baseio essa minha impressão na capacidade financeira do dono e na vontade dele de ser campeão. O Cruzeiro hoje busca 5 contratações. Os caras querem um lateral esquerdo, até porque o Cauã Prata está vendido e ninguém sabe se o Kaique fica. O Cruzeiro busca um goleiro, o nome do John do Nottingham Forest é o alvo.
Os caras querem um zagueiro, o Igor Júlio, que é cruzeirense, joga no Brighton, é quem tem mais possibilidade. O volante dos sonhos é o Gregory, do Al Rayyan, trabalhou com o Arthur Jorge no Al Rayyan e também no Botafogo, além de um ponta. Muita gente especula sobre o Luiz Henrique, acho pouco provável. O Luiz Henrique custa 40 milhões de euros. Dalma Oliveira, boa noite, Nicola, tudo bem com você? Graças a Deus. O que tem de novidade em relação à contratação no Cruzeiro? São 5 posições que o Cruzeiro vai buscar, né? Goleiro, zagueiro, lateral esquerdo, volante e atacante de lado de Luiz Henrique, Almada e John vem para o Cruzeiro. Cara, se o Cruzeiro fechasse com esses 3, seria espetacular. Luiz Henrique eu acho impossível ou muito difícil, a menos que o Cruzeiro consiga colocar jogo. Deixa eu trazer uma informação exclusiva sobre o Cruzeiro. O Jonathan Jesus, zagueiro, chegou a ser alvo do Zenit no início do ano, 11 milhões de euros foi a proposta. E eu conversei hoje cedo com o André Cury, que é representante dele, e perguntei aí, você tem alguma proposta pelo Jonathan? Ele pode ir para o Zenit? E aí o André Cury estava me falando que a maior possibilidade hoje para o Jonathan Jesus é Espanha, Itália ou Inglaterra. Eu falei, mas você tem proposta? Ele falou, não, mas eu estou buscando. Eu falei, qual que é a pedida do Cruzeiro? E a resposta, 14 milhões de euros, tá? E... o Ronan Lima perguntou se o William, lateral direito, e volante Wallace do Cruzeiro interessam ao América do México, tá? Aí eu mandei mensagem para uma pessoa do staff do Jardine e a pessoa está garantindo que não tem absolutamente nada. Cascata total foi a forma como a pessoa se referiu a essa notícia. Concentração total do América hoje está na disputa da liguilha, que é a fase de mata-mata lá do campeonato mexicano. Ela estava me explicando que o América está em fase de recuperação, estava perdendo por 3-1, enfim, ela está me explicando, mas como já fugiu um pouquinho do assunto, depois qualquer coisa eu tento entender para trazer mais detalhes no vídeo. Mas você que é cruzeirense e se empolgou com a possibilidade de William e Wallace serem negociados com o América do México, a informação não corresponde, tá? Nicola, você teve resposta sobre a pergunta que eu fiz na live passada sobre o filho do Fagner? Sim. Eu acho que cheguei a publicar por aqui, se não, já informo para vocês também. O Fagner se mudou do Cruzeiro do Corinthians para o Cruzeiro e acabou levando o filho dele, que inclusive é muito bem avaliado internamente, tá? O Henrique Lemos, que está no Sub-16 lá do Cruzeiro, é tratado como alguém muito promissor. Ele assinou recentemente o primeiro contrato profissional e o Corinthians ficou com 50% dos direitos econômicos, os outros 50% seguem vinculados ao Cruzeiro, tá? Então houve um meio a meio, tá? A verdade é essa. Nesse momento da concentração do Cruzeiro, que finalizou a preparação ontem no centro de treinamentos do Colo-Colo, Thiago Reis, a notícia, onde ela está o microfone da Itatiaia. A gente sabe que a Nação Azul roda por esse mundo atrás do Cruzeiro e muitos torcedores estão enfrentando dificuldades com relação à compra do ingresso. Isso porque, Thiago, para ter acesso à plataforma no ingresso, você precisa ter o passaporte. E muitos torcedores, que podem entrar aqui no Chile, vêm apenas com a identidade, que não dá acesso ao ingresso. Muitos torcedores, e a Itatiaia vai girando pela concentração do Cruzeiro para dar voz ao torcedor e saber o que está acontecendo também. Tudo certo, meu amigo? Seu nome? William Tijolo. Alô, Tijolo, você pode falar a respeito, do que vem encontrando dificuldades. Fala pro torcedor e inclusive aqui na audiência da Itatiaia para tentar, ter uma resolução desse problema. Nós já viemos, já fomos até no estádio e estamos tentando aqui ver se a gente consegue, porque com a identidade a gente consegue entrar, né? Mas já mandamos e-mail, já fomos no estádio, procuramos todos os meios aqui e não conseguimos. Então, quem sabe, através de vocês aí, eles, esse apelo chegando a eles aí, eles conseguem nos ajudar. Tentaram um acesso pela associação, pelo estádio, pela bilheteria e nenhum tipo de contrapartida? Nenhum deles. Todos esses aí nós fomos, mas não conseguimos ainda. Meu amigo, chega aqui para falar na Itatiaia. Você também teve dificuldade para acessar o seu ingresso, é isso? Boa tarde. Boa tarde. Seu nome? Pedro, de Conselheiro Lafayette. Tive dificuldade desde domingo tentando fazer o cadastro no site, eu com o passaporte, consegui ontem antes de embarcar para vir aqui para o Chile, depois de muita tentativa. Muita tentativa. Com ingresso garantido, placar para o jogo? 2-0, 2 gols do Caio Jorge, bora.
E você há pouco tirou uma fotinha ali também com o Lucas Almeida. Lucas Almeida tá tomando um cafezinho, né, tranquilo, tá apenas pra dar aquela tranquilizada pro jogo. Tá ali tomando um café sossegado, mas tá concentrado. Agradeceu, inclusive, a presença dos torcedores aqui no Chile, eu achei muito legal da parte dele. E vamos pra cima, vamos encaminhar essa classificação hoje aí. Meu amigo Amos, tudo certo? Boa tarde. Você que é natural de BH, mas vive aqui no Chile e vem tentando também resolver esse problema junto à Nação Azul aqui em Santiago. É de costume, não é? E como que é a situação de momento? Boa tarde. Boa tarde. Aqui eu faço o seguinte, como começou o programa de estádio seguro no Chile, todas as pessoas têm que fazer um cadastramento à NFP, que vendria sendo como a CBF daqui do Chile. Então, todas as pessoas que tinham identidade, eles tem que fazer um cadastramento, uma identidade nacional. Mas agora saiu que tem que ser com passaporte. Então aí está sendo complicado para algumas pessoas. Estamos tratando de ajudar como Embaixada Santiago. Estamos tratando de ajudar os outros torcedores como resolver esse problema para poder assistir o jogo sem nenhum problema. E você que acompanha o dia a dia aqui também da Católica, é uma torcida bem tranquila, né? É uma torcida bem tranquila, como eu mencionava antes, é uma torcida que está acomodada em um setor mais nobre de Santiago, e eu sou uma torcida que entre duas torcidas entre a pavilhão e também os cruzados são amigos, então vai estar um clima mais tranquilo, diferente dos outros jogos quando o Cruzeiro viaja a outros países. O último torcedor para falar seu nome e a sua opinião para o jogo, amigo. Danilo, opinião para o jogo. 2-0 Cruzeiro hoje, vamos sair daqui praticamente classificado e é isso aí. Tá certo, obrigado amigo, obrigado a toda a Nação Azul que vem encontrando dificuldades. Thiago, com relação à formação, é aquela mesmo que a gente vem passando na Itatiaia. Caio Jorge, né, que até havia uma expectativa pelo desgaste que ele vem encontrando de ser poupado, mas vai para o jogo. Cruzeiro que tem uma mudança na direita, possivelmente o retorno do Fagner, né, que ficou de fora do jogo contra o Atlético. É o Cruzeiro aqui no Chile, expectativa para 20 mil torcedores na Claro Arena, Thiago. Boa, Rubens Júnior também prestando serviços ao torcedor do Cruzeiro lá no Chile. Já o Ale Oliveira e a Nath Fiuza vão analisar essa escalação do Cruzeiro. Vamos debater essa escalação. O jogo é hoje 11 da noite, hein? Tirar aquele cochilo daqui a pouco, de tarde, pra aguentar o jogão hoje. Hoje tem o Cruzeiro, hein, na Libertadores. Olha aí na tela do YouTube a escalação que o Rubens Júnior passou ainda há pouco, lá direto de Santiago, no Chile. Escalação do Cruzeiro, pra análise da Nath Fiuza, pra análise do Ale Oliveira. A escalação pra você que está nos acompanhando no YouTube, tem Otávio, Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaique, Romero, Gerson, Arroio, Matheus Pereira, Christian e Caio Jorge. Ô Nath, é o Cruzeiro 10/10, Nath? É o Cruzeiro 10/10, é o Cruzeiro que tem de melhor hoje, né, para esse jogo tão importante, com o Fagner na lateral direita, dá um pouco mais de solidez por aquele lado, até para você também não sobrecarregar tanto o Arroio, dar a ele mais liberdade para jogar lá na frente, em cima dos zagueiros, em cima do lateral adversário. Um jogo hoje para Matheus Pereira, para Gerson, para Caio Jorge, Christian, essa galera chamar a responsabilidade, né? O Otávio no gol, a gente percebe que ele tem vencido essa concorrência com o Matheus Cunha, tanto que nos dois últimos jogos mais importantes do Cruzeiro, Boca e o Clássico, ele foi o titular, e é o Cruzeiro aproveitar o cenário, né? A derrota do Boca ontem para o Barcelona de Guayaquil fora de casa não diminui a pressão para o Cruzeiro vencer hoje, pelo contrário, aumenta, porque é um cenário muito positivo, muito favorável, que o Cruzeiro não pode deixar escapar pelos dedos. O Cruzeiro é superior à Universidade Católica, tem mais qualidade, tem que impor isso dentro do campo, o time tem que dar uma resposta também, né? O jogo do Clássico contra o Atlético, o Cruzeiro foi dominado, era um jogo que precisava de grandeza, o Cruzeiro não mostrou isso, então hoje é aquele jogo estratégico, né? Para apaziguar ali a situação, para confirmar o voto de confiança que foi dado pelo torcedor, mesmo com a derrota do final de semana, e claro, encaminhar a classificação na Libertadores, o que dá respiro também para as próximas 2 semanas do Cruzeiro, né? Que serão muito importantes, com Bahia e Palmeiras pelo Brasileirão, e ainda o jogo da volta da Copa do Brasil. Olha, Oliveira, na tela a classificação, agora o Cruzeiro depende só dele. O Boca ontem, né, perdeu o Ascaciba, que é um defensor importantíssimo, foi expulso pro jogo do Cruzeiro, perdeu o goleiro reserva, né? Já estava sem o titular, ontem perdeu o reserva também, jogou com o terceiro goleiro. Cruzeiro só depende dele, Ale. O Boca e a Católica tem 6 pontos, Cruzeiro também. Cruzeiro nos critérios de desempate, 6 pontos. O empate hoje não é desastroso, mas a vitória
coloca o Cruzeiro numa situação muito boa, Ale. Ah, sem dúvida, né? Até porque você vai um pouco mais confortável pro confronto contra o Boca na Argentina, que é sempre muito delicado, muito complicado, né? Aí sim o Cruzeiro jogaria por um empate lá, né? Sim. E jogava a responsabilidade pro time argentino. A questão que o torcedor do Cruzeiro fica meio ressabiado é porque esses dois jogos decisivos, né? Os dois adversários diretos, os dois próximos confrontos são como visitante, né? Hoje e depois na Argentina contra o Boca. Mas eu acho que o que conforta mesmo é que o Cruzeiro é mais time que o Católica. É mais time. Então, se jogar o que a gente sabe que pode jogar, o Cruzeiro sai com um resultado positivo, independente do fato de ser visitante. E aí é retomar o melhor nível de atuação coletiva e individual, que passou muito longe do clássico contra o Atlético. Então os jogadores entenderem que é uma decisão, sim, e jogar no seu limite máximo. E aí o Cruzeiro tem todas as condições de sair com um resultado positivo, Tiagão.